Ei pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre pendências emocionais, ou o que algumas pessoas vão chamar de criança interior. A ideia é conversar um pouco sobre esse tema e quem sabe gerar alguma reflexão sobre a nossa vida diária. Mas antes eu convido você a seguir esse podcast aqui no Spotify, curtir e comentar esse episódio. E se ao final você achar que fez sentido para você, você pode também compartilhar com outras pessoas. Além disso, me segue no Instagram, @psi.dandarafigueiredo, e agora eu também estou disponibilizando os episódios no YouTube, para que você possa compartilhar com as pessoas que não usam essa plataforma aqui do Spotify. Lá no YouTube, a minha conta também é Psicóloga Dandara Figueiredo. Se você pesquisar, você já vai achar. Eu quero citar também que a ideia desse podcast foi sugestão de 2 pessoas que me sugeriram temas muito próximos e me fizeram perceber que esse poderia ser um papo que seria interessante, um tema relevante. Se você também tiver alguma sugestão, me manda no Instagram, que pode ser que apareça por aqui. Eu vou deixar com vocês aqui um trechinho de um dos áudios que eu recebi sobre isso. Acho que muitas vezes tenta enxergar o valor conforme a resposta do outro, né? Então, quando a gente tem essa necessidade de aprovação, acredito que muitas vezes a gente não vê o próprio valor em muitas coisas, né? Quando a gente não tem essa aprovação do outro, a gente não tem uma resposta boa do outro, a gente, em alguns momentos, entra em crise. Essa pessoa do áudio é minha amiga pessoal e autorizou o compartilhamento desse áudio. Talvez esse seja um sentimento que você também já teve, em algum momento em que você se percebeu precisando de uma aprovação das outras pessoas, muito preocupado com o que elas poderiam pensar, fazer, e se viu muito inseguro nas suas relações. Esse é um sentimento muito comum, mas que também é muito doloroso quando ele é percebido. Porque, no geral, a gente acaba não recebendo as coisas que a gente procura ou precisa nesses lugares. Dentro desse assunto, existem muitas perspectivas que a gente poderia explorar aqui. Mas nesse episódio, vamos compreender essas necessidades a partir da noção de pendência emocional. E aí, apesar do exemplo do áudio da minha amiga ser muito comum, nós não vamos nos fixar exatamente nessa situação. Essa é só uma situação para exemplificar o que eu quero dizer. Ok, Dandara, mas o que é que você está chamando de pendência emocional? Talvez você já tenha ouvido falar sobre a sua criança interior. Talvez essa seja uma expressão mais comum ou até mais divulgada, sobretudo o termo criança interior ferida. Aqui pra gente, nesse momento, a gente vai entender que pendências emocionais são uma série de coisas que foram, em algum momento, para algumas pessoas, essa criança interior. O que eu quero dizer com isso? As pendências emocionais geram essas feridas no nosso ser emocional interior. Um dos motivos que eu acho válido considerar o termo criança interior como uma possibilidade para pensar esse assunto é porque realmente o período da infância é muito complexo e variado emocionalmente. E é muito possível que várias das nossas pendências emocionais tenham surgido nesse momento da nossa vida. Mas isso não é uma regra que só acontece nesse momento. Temos uma tendência de tentar suprir essas coisas. Mas não importa se o nome que damos é criança interior, pendência emocional ou qualquer outro termo. Quer dizer, você não precisa saber o nome dessas coisas, desde que você consiga se reconhecer nessas experiências, se elas forem válidas para você. Como que essas pendências emocionais acontecem? Ou como que essas feridas aconteceram na minha criança interior? Aliás, o que são essas coisas? Essas feridas podem ser entendidas como uma experiência que ficou incompleta por falta de significação. É uma experiência que falta completude. Por isso que eu estou chamando de pendência. Ficou uma coisa pendente. Coisas que ficaram abertas porque no momento em que algo nos aconteceu, nós não tivemos o suporte necessário para sentir, compreender, vivenciar o que estava se passando em nós. Num período da infância, a gente acaba sendo muito dependente de um adulto para dar os significados para essas coisas, né? Algo nos faltou naquele momento. Pode ser que algo tenha nos faltado na infância mesmo, no momento que a gente precisa desse suporte, como eu mencionei. Mas também pode ser alguma experiência de negligência ou qualquer outro tipo de falta que não necessariamente está preso à infância. Essas faltas não precisam ser situações graves na prática,
porque elas podem acontecer com qualquer situação. Porque aqui o que está em jogo não é exatamente qual é o fato que nos aconteceu, mas como o nosso sentimento ficou bagunçado diante dele. Na infância, especificamente, nós temos muitas necessidades, como a necessidade de atenção, de afeto, de presença, de limites. E se isso faltou para nós em algum momento, isso pode ter contribuído para gerar buracos nas nossas experiências emocionais. Esses buracos nos afetam diretamente por toda a nossa vida e pode gerar inseguranças, como a experiência comentada aqui no início, uma necessidade de aprovação, importância de um amor que vem do outro, enfim. Isso acontece porque a gente fica inconscientemente dando aos outros a responsabilidade de nos ajudar a enfrentar essas dificuldades no agora, no presente. Porque aqui nós estamos falando de bagunças ou buracos que foram feitos antes e as consequências que nos trazem no agora. E no agora eu posso estar me negligenciando ao colocar a responsabilidade sobre esses meus afetos e significados nas outras pessoas. É quase como se a gente terceirizasse os nossos sentimentos. Por exemplo, eu não quero que o meu marido me fale que não gostou da roupa que eu comprei, porque se ele falar, eu vou me sentir de um jeito que eu não quero me sentir e que é muito ruim para mim. Isso talvez aconteça porque eu estou tentando evitar aquela experiência de falta anterior, daquele buraco. E o sentimento presente que eu estou sentindo agora não é necessariamente culpa da fala do meu marido, mas sim de uma falta que ela escancara, de uma necessidade que ela deixa claro e que eu ainda, por estar perdida na experiência que eu tive sobre isso antes, não consigo significar. É claro, isso é só teoria. E no meu caso especificamente, tenho teorias específicas para me basear ao falar disso. Mas o que importa aqui de verdade? O que importa aqui é a gente conseguir fazer uma pergunta. Isso faz sentido para mim? Se sim, então qual que é a minha necessidade? Essa não é uma pergunta tão simples quanto parece, porque ela implica obrigatoriamente um processo de aceitar e conhecer a nossa própria realidade. O que eu quero dizer com isso é que, para dar conta de responder essa pergunta, você vai precisar também reconhecer que algumas coisas da sua realidade foram ruins, foram negativas, talvez foram insuficientes. A gente pode ter vivido situações onde a gente estava em vulnerabilidade. Conhecer e aceitar essas realidades é fundamental para regenerar a nossa experiência, para ajudar essa criança interior ferida, entre aspas. Isso é dizer sim para a nossa realidade. E aí sim, eu consigo ter espaço para entender qual que é a minha necessidade, o que me faltou, o que essa criança precisa, o que eu estou precisando. A resposta para essa pergunta pode ser a percepção que nos tira da dimensão da espera. Que espera? A espera que eu mencionei antes, a espera de que os outros vão atender às nossas demandas, vão atender às nossas necessidades e vão fornecer as coisas que eu preciso para conseguir ter uma experiência boa, me reintegrar. No fim, é só com essa percepção do que eu preciso que nós vamos conseguir cuidar e resolver as nossas pendências emocionais. Isso porque, agora que nós somos adultos, nós temos inúmeras possibilidades de conseguir vivenciar as situações que nos afetam e passar por uma experienciação completa dela, permitir que os significados delas apareçam para nós. A terapia é um exemplo de um processo contínuo e repetido de dar conta das necessidades que em algum momento anterior não foi ouvido, não foi atendido. É esse processo feito várias e várias e várias vezes, em diversas situações, que permite a nossa autonomia em relação ao domínio dessas emoções anteriores que nos prenderam. Nos prenderam porque nos tornaram reféns de sentimentos e emoções que não foram codificadas da maneira correta antes. E você pode fornecer tudo isso que te faltou a você mesma. Você hoje, como adulto, pode conhecer a sua realidade, entender a sua necessidade e fornecer os acolhimentos que correspondem a ela. O objetivo final, por exemplo, do processo terapêutico é sempre promover uma percepção de que você é capaz de fornecer as coisas que você mesmo precisa, é te dar autonomia, porque todos nós precisamos de um espaço para lançar essas sensações, para lançar as nossas vivências, para que a partir da permissão delas, a gente possa dar conta de fazer os movimentos necessários com elas.
Portanto, nós precisamos sim cuidar do meu eu criança. Você precisa sim cuidar do seu ser enquanto criança. Porque ele pode estar perdido ainda nas vivências que ele passou. Ele pode não ter compreendido corretamente e precisar de validação para as próprias emoções. Fazer isso é dar a si mesmo uma nova oportunidade. Uma oportunidade para se ver melhor, se compreender por completo, aceitar aquilo que não pode ser alterado e permitir transformar aquilo que é possível. Eu te convido a tirar um tempo aí do seu dia para pensar sobre isso, investigar quais situações te deixam com esse sentimento de exposição, incômodo, angústia, e depois perceber se isso pode ter vindo de algum lugar de falta, de necessidade, de alguma pendência emocional, de alguma pendência de significação. E se você notar que sim, existe uma ausência, lembre-se, você é capaz de se fornecer os recursos necessários. No episódio de hoje, então, nós conversamos sobre como algumas situações emocionais ficam soltas, acontecendo em nós sem uma percepção clara e como que isso pode nos trazer prejuízos. A boa notícia é que existem recursos disponíveis para cuidar disso, e a terapia é um deles. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre o processo terapêutico, eu também fico à disposição, é só me chamar no Instagram, @psi.dandarafigueiredo. De qualquer forma, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!